dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós, encarnados e desencarnados. Nós estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos mais uma vez agradecer a Deus esta oportunidade, esse merecimento, e vamos juntos, na mesma sintonia, nos conectar com o Pai. Nós já acordamos, graças a Deus, levantamos com fé. Então agora vamos sorrir com esperança e vamos seguir em frente, confiantes que tudo hoje vai dar certo. Procuremos uma posição agradável, seja sentado ou deitado, o que melhor você achar. Relaxe a mente, relaxe o corpo serenamente, visualize a imagem do Cristo, inspirando e respirando profundamente. Ouça a sua voz interior, que é Deus falando contigo. E vamos nos conectar com Ele. A mensagem de otimismo do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A de hoje é de número 217. Ela diz o seguinte: não seja otimista sob condições. Você deve ter otimismo sempre, todos os dias e horas, a fim de que tudo lhe sirva de força, vitória e levantamento, como nas situações difíceis, na doença, no moral caído, no trabalho e na luta doméstica. Se sentir o mundo desabar e uma tristeza forte chegar, então é a hora de resistir, empregar maior otimismo ainda e ser mais confiante em Deus e em si, até que tudo se acalme. Ampare-se no pensamento positivo e a realidade será como confirmou na sua mente, como sentiu por dentro. Ser otimista é subir no rochedo, uma perna que fraqueja e o corpo vai para baixo. É isso mesmo, meus amigos. Nós não podemos ser otimistas colocando uma condição na frente. Eu só vou ficar feliz se eu ganhar na loteria. Não é assim. Nós temos que ser otimistas todos os dias. Mesmo que estejamos passando por alguma dificuldade. Como disse Chico, tudo passa. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 18. O título: Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Item número 1. Parábola da festa de núpcias. Jesus, falando ainda em parábolas, disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer uma festa para o casamento de seu filho, enviou seus servidores para que chamassem os convidados para as bodas. Mas eles se recusaram a vir. O rei, então, enviou outros servidores com o seguinte recado aos convidados: digam a eles que já preparei meu banquete. Mandei matar meus bois e todos os animais que tinham engordado. Tudo já está pronto. Digam a eles que venham para as festividades.
Porém, os convidados desprezaram novamente o convite e se foram, uns para suas casas de campo, outros para os seus negócios. Outros, após terem insultado os servidores do rei, ainda os mataram. O rei, após saber o que aconteceu, ficou muito furioso e enviou seus soldados, matando os assassinos e queimando suas cidades. Então o rei disse a seus servidores: as festividades estão prontas, mas os que foram convidados não eram dignos de participar. Vão pelas encruzilhadas e convidem para os festejos todos aqueles que encontrarem. Os servidores do rei foram, então, para as ruas e convidaram todos que encontravam, bons e maus, e a sala do banquete de núpcia ficou repleta de pessoas. Em seguida, o rei entrou na sala para ver o que estavam à mesa. E percebendo um homem que não estava com a roupa nupcial, lhes disse: meu amigo, como entrou aqui sem ter a roupa nupcial? E o homem permaneceu em silêncio. Então o rei disse a seus servidores: atem as mãos e os pés, lancem este homem nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Que assim seja. Meus amigos, essa parábola ela é bem explicativa, mas vamos complementar um pouco aqui. Muitos perguntam por que Jesus ensinava o povo e seus discípulos só por parábola. É porque essa, meus amigos, foi a maneira mais fácil que Jesus encontrou para revelar os mistérios divinos e revelar para aqueles que queriam, que estavam dispostos a compreender. Porque até hoje, muitos não querem. Então, aqueles que ainda estavam com os corações endurecidos e que até hoje também permanecem assim, eles não querem ouvir, não querem compreender. Então, por isso que Jesus ele usava sempre as parábolas, símbolos, porque as histórias faziam com que as pessoas compreendessem melhor. E essa passagem, do festa de núpcia, da festa de núpcia, nessa passagem, Jesus compara o reino de Deus com esta festa de casamento. E ao fazer, aí ele conta que o rei queria fazer uma festa, um grande banquete, e aí ele faz uma lista, uma grande lista dos convidados, ou seja, dos escolhidos por ele, para que esses convidados possam comparecer. Igualzinho como nós fazemos quando vamos dar uma festa. A gente faz uma lista e envia os convites para os nossos convidados escolhidos. Foi assim também que o rei fez. Aí os servidores saíram, com seus convites e foram distribuir. Mas os primeiros convidados, eles rejeitaram os convites e não foram. Aí o rei, com muita paciência, resolve fazer de novo, resolve mandar outros servidores, para entregar na segunda tentativa, esperando que aqueles convidados que foram ali a dedos pudessem comparecer. E mais uma vez,
os convites foram recusados. E o pior, os servidores do rei ainda foram insultados. Chegaram até a matar os enviados do rei. E o rei, desta vez, ele ficou triste, né? Porque ele queria dar a festa dele. E queria que a festa dele tivesse muita gente. Então, ele simplesmente chama novamente outros servidores e manda que eles retornem às ruas e convidem todos aqueles que encontrarem pela frente. Independente de quem seja, não tem mais aquela coisa de escolhidos. Vai passando pela frente e vai convidando. Quem quiser vir, venha. Quem não quiser, fique. E foi feito assim. Bom, o palácio encheu e ficou cheio, repleto de gente. E aí o rei chegou para o grande banquete. Na hora que ele observou quem estava à mesa, ele observou que tinha uma pessoa que não estava usando aquela roupa que foi proposta, né? Ele estava com uma roupa diferente. Aí o rei chamou a atenção dele, mas ele não ficou em silêncio. Perguntou por que ele estava com aquela roupa, que não era roupa nupcial. E ele ficou em silêncio. Aí o rei chama os servidores e pede para que retire aquela pessoa do local e que o coloque num local isolado. Ao fazer isso, aquela pessoa passou a sofrer, porque ele quis ir, mas ainda não estava preparado. Então, meus amigos, isso acontece conosco. Porque todos os dias nós recebemos convites do Senhor para fazermos parte do seu reino. Mas muitas das vezes nós desprezamos os convites, porque os convites chegam de várias maneiras. Às vezes é até por uma mensagem de texto que nos toca. E muitas das vezes nós achamos que ainda não é a hora certa de seguir o Cristo. Os primeiros convidados do rei, né? Que na verdade ele compara como sendo Deus, os primeiros convidados que Deus enviou para nos alertar foram os hebreus. Porque os hebreus, eles faziam a prática de um Deus único. Aí depois vieram os profetas. E por último veio Jesus. E mesmo assim, todos os convidados mataram todos aqueles que vieram antecipar Jesus. E ainda mataram Jesus. Nós matamos, né? Porque se nós reencarnamos, nós estávamos lá, com aquele raminho na mão, crucifica, crucifica. Era assim que a gente estava. Então agora que nós temos esta doutrina esclarecedora, nós podemos fazer outra escolha. E vamos pedir a Jesus que nos dê sabedoria, para que as nossas escolhas agora sejam outras. Que Jesus possa nos ajudar. Porque quando chegar o grande dia, não é que Jesus vai chegar e vai sair levando
um monte de gente. O grande dia é o nosso retorno para a pátria espiritual. Quando chegar esse dia e a gente retornar para o reino de Deus, a gente tem que saber se está usando a roupa nupcial. Esta roupa não é uma roupa comprada na rua, nas lojas físicas, mas é o nosso coração. Se o nosso coração ainda não estiver purificado, com os bons pensamentos, boas virtudes, a gente vai ficar igual àquele homem. A gente pode até chegar lá, mas seremos colocados num local isolado. E aí é que vamos sofrer e ranger os dentes. Então tudo depende de nós, do nosso modo de pensar, de ficar, como disse Lorival aqui na primeira mensagem, ter bons pensamentos, sermos positivos, otimistas, fazer sempre o bem, sem olhar a quem. Isso vai nos ajudar na nossa transformação moral, intelectual e espiritual. Então, desculpem, vamos mais uma vez agradecer a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual que faz parte deste evangelho, responsável por o evangelho, principalmente os nossos anjos guardiões, que nos dão sempre sabedoria, intuições, que a gente possa ouvir as sugestões de Deus e perceber os convites que chegam à nossa frente. Porque o tempo aqui na Terra é um, e ele passa muito rápido. Que Jesus nos ajude. Vamos juntos agora, na mesma sintonia, vibrar pela paz mundial, vibrar por aqueles que estão sofrendo, pela nossa família, pelos nossos inimigos encarnados e desencarnados, e também nossos amigos encarnados, desencarnados, porque são muitos, né? Vibrar por aqueles irmãos que já se encontram no mundo espiritual, que partiram daqui com o coração endurecido. Não souberam fazer escolha certa e estão lá, no local reservado. Que eles possam enxergar a luz e possam sair do sofrimento. Então vamos pedir a Deus muita luz, muita paz para todos nós. Final de semana está chegando. Vamos refletir sobre os nossos atos durante a semana, para que a próxima semana seja melhor do que essa. Porque cada dia tem que ser melhor do que o outro. E nós é que fazemos o nosso dia seguinte ser melhor. Que assim seja. A reflexão final de hoje, ela diz o seguinte, é uma grande reflexão, viu, meus amigos? Ela começa dizendo assim: a vida nos presenteia com pessoas especiais. Pessoas que nos ajudam a enxergar onde precisamos crescer, que nos dão a mão no caminho do autoconhecimento e nos auxiliam a enfrentar nossos medos e sombras, que com sabedoria nas palavras nos mostram que as ocorrências do passado foram aprendizados, que nos ensinam a dar um novo sentido à vida. São pessoas especiais que carregam a maturidade na alma, que entendem que estar com alguém não é assumir a responsabilidade pela sua felicidade, mas crescerem juntos, que sabe que ninguém é perfeito, porém que todos podemos ser melhores, que tem a consciência
que toda relação traz sementes boas e não tão boas, mas que trazem crescimento, quando aproveitamos para aprender e crescer, cultivando a melhor para dar frutos bons em nossas vidas. São pessoas que, com o seu melhor, nos ajudam a encontrar o nosso melhor. Apesar do mundo estar cheio de pessoas vazias, há muitas pessoas profundas, cheias de sentimentos, prontas para mostrar que o verdadeiro amor não dói. Quando temos pessoas assim, percebemos o poder que um relacionamento pode ter. E quando crescemos juntos na nossa jornada da alma, somamos amor e luz. São pessoas que o amor simplesmente vive perto de nós, sem qualquer rótulo humano que seja necessário para o identificar, pois simplesmente são as pessoas necessárias para nos fazerem melhores. Assim somos, porque somos juntos, uns ajudando na construção do melhor do outro. Muita paz e muita luz, um bom final de semana para todos nós. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.